Você já chegou ao ponto de exaustão total, onde suas forças se esgotaram completamente e você não consegue mais lutar por aquela situação que tem dominado seus pensamentos há meses ou até anos? Talvez seja uma crise financeira que parece não ter solução, um relacionamento que está destruído além do reparo humano, ou uma doença que os médicos já desencorajaram qualquer esperança. É exatamente nesse momento de impotência total que Deus está esperando para mostrar seu poder sobrenatural. Hoje vamos descobrir por que nossas tentativas desesperadas de controlar as circunstâncias podem estar impedindo que o Todo-Poderoso manifeste seus milagres em nossa vida, e como a verdadeira entrega se torna a chave que abre as portas do impossível. Você já se perguntou por que algumas pessoas experimentam milagres extraordinários, enquanto outras, aparentemente com a mesma fé, continuam lutando sozinhas, sem ver resultado algum? A resposta pode estar na diferença entre quem tenta ajudar Deus a resolver os problemas e quem realmente entrega tudo em suas mãos. Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve, mas quantos de nós realmente experimentamos essa leveza? A maioria está carregando pesos que nunca foram nossos para carregar, travando batalhas que Deus já venceu e perdendo milagres porque não conseguimos tirar nossas mãos do controle da situação. Hoje você vai aprender que soltar não é sinal de fraqueza, mas a demonstração mais poderosa de fé que existe. Há fardos em sua vida que nunca foram seus para carregar. Desde criança, fomos ensinados que devemos resolver nossos próprios problemas, que precisamos ser fortes e independentes, que depender de outros é sinal de fraqueza. Esse condicionamento cultural se infiltra até mesmo em nossa vida espiritual, fazendo com que carreguemos sobre os ombros responsabilidades que pertencem exclusivamente a Deus. Você está tentando ser o provedor da sua família quando Deus é Jeová Jiré, o Deus que provê. Está lutando para ser o protetor dos seus filhos quando Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Está se esforçando para ser o curador das suas doenças quando Deus é Jeová Rafá, o Deus que sara. A mulher com fluxo de sangue havia gasto todos os seus recursos com médicos durante 12 anos. Ela carregou o fardo de sua cura por mais de uma década, tentando todas as soluções humanas possíveis. Mas foi somente quando ela reconheceu sua total impotência e estendeu a mão para tocar apenas na borda do manto de Jesus que o milagre aconteceu instantaneamente. Durante 12 anos, ela lutou sozinha. Em um segundo de entrega total, ela foi completamente curada. Quantos anos você tem desperdiçado carregando pesos que um toque da mão de Deus poderia resolver imediatamente? Pense nas preocupações que roubam seu sono noturno. Naquelas situações que fazem seu coração disparar toda vez que você se lembra delas. Naqueles problemas que drenam sua energia mental e emocional dia após dia. Agora me responda com honestidade. Qual dessas situações você realmente tem poder para resolver sozinho? Qual desses fardos está dentro da sua capacidade humana de solucionar? A resposta provavelmente é nenhuma, e é exatamente aí que mora o problema. Estamos carregando responsabilidades divinas com forças humanas, e isso é uma receita garantida para o esgotamento físico, emocional e espiritual. O rei Ezequias enfrentou uma situação impossível quando Senaqueribe ameaçou destruir Jerusalém com um exército de 185 mil soldados. Ezequias poderia ter passado noites em claro planejando estratégias militares, buscando alianças políticas ou tentando negociar com o inimigo. Em vez disso, ele estendeu a carta ameaçadora diante do Senhor no templo e disse: Senhor, esta situação é grande demais para mim. Eu a entrego completamente em suas mãos. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor matou todo o exército assírio.
185.000 soldados mortos em uma noite, sem que Ezequias precisasse levantar uma espada sequer. Deus está esperando que você reconheça que há situações em sua vida que são grandes demais para suas forças humanas. Ele não está irritado com você por não conseguir resolver tudo sozinho. Na verdade, ele projetou certas circunstâncias especificamente para serem impossíveis aos olhos humanos, para que quando a solução vier, seja óbvio que foi uma intervenção divina. Seus problemas financeiros podem ser grandes demais para seu salário, mas não são grandes demais para o Deus que é dono do ouro e da prata. Seus problemas de saúde podem ser incuráveis pela medicina, mas não são incuráveis para o Deus que criou cada célula do seu corpo. A pergunta que você precisa fazer não é: como vou resolver isso? Mas: Senhor, como o Senhor quer resolver isso através de mim? Essa mudança de perspectiva transforma você de um lutador solitário em um parceiro de Deus. Em vez de carregar o peso da responsabilidade, você carrega apenas a responsabilidade da obediência. Em vez de se esgotar tentando encontrar soluções, você se posiciona para receber a solução que Deus já preparou. O fardo que está quebrando suas costas hoje pode ser removido instantaneamente quando você finalmente reconhecer que nunca foi seu para carregar. Existe algo profundamente arraigado na natureza humana que nos faz resistir à dependência total de Deus. Desde a queda no Éden, quando Adão e Eva quiseram ser como Deus, conhecedores do bem e do mal, carregamos em nosso DNA espiritual essa tendência de querer controlar nossa própria vida. Admitir que precisamos de um Salvador não é difícil apenas na conversão. É uma luta diária que enfrentamos em cada situação desafiadora que surge. Queremos ser salvos por Jesus, mas também queremos ser nossos próprios pequenos salvadores nas questões práticas da vida. Essa resistência à dependência total tem raízes no orgulho humano. Nossa cultura exalta a autossuficiência como uma virtude máxima. Desde pequenos, somos aplaudidos quando conseguimos fazer as coisas sozinhos. Que menino independente, dizem quando uma criança amarra os próprios sapatos. Essa mentalidade se estende para a vida adulta e se infiltra em nossa espiritualidade. Ficamos constrangidos de admitir que não conseguimos resolver nossos problemas sozinhos, como se isso fosse um reflexo negativo sobre nossa capacidade ou nossa fé. Abraão enfrentou exatamente esse dilema quando Deus prometeu que ele seria pai de uma grande nação, mas Sara permanecia estéril ano após ano. Em vez de esperar no tempo de Deus, Abraão decidiu ajudar Deus através de Agar. O resultado foi Ismael, que trouxe conflito e complicações que persistem até hoje. Quantas vezes criamos nossos próprios Ismaéis porque não conseguimos confiar no tempo e nos métodos de Deus? Quantas situações complicamos porque tentamos ser nossos próprios salvadores em vez de esperar na salvação do Senhor? Outro fator que nos impede de entregar completamente é o medo de que Deus não haja da maneira que esperamos ou no tempo que desejamos. Temos medo de que, se soltarmos o controle, as coisas piorem ainda mais. Preferimos nossa luta familiar à incerteza da entrega total. É como uma pessoa que está se afogando, mas continua lutando contra o salva-vidas porque tem medo de confiar completamente em outra pessoa. A luta desesperada que deveria salvá-la, na verdade, a está matando. Mas ela não consegue parar de lutar porque isso significa admitir sua total impotência. A mentalidade de controle também está relacionada com nossa percepção distorcida sobre o que significa ser uma pessoa responsável. Confundimos responsabilidade com autossuficiência. Pensamos que ser responsável significa resolver tudo sozinhos, quando, na verdade, a maior responsabilidade de um filho de Deus é reconhecer suas limitações e confiar na ilimitada capacidade do Pai. Moisés foi considerado o homem mais humilde da terra, não porque era fraco,
mas porque reconhecia constantemente que dependia totalmente de Deus para cada vitória, cada milagre, cada direção. O medo do julgamento alheio também nos mantém presos na mentalidade de autossalvação. Temos medo de que outros pensem que somos fracos ou que não temos fé suficiente se admitirmos que não conseguimos resolver nossos problemas. Então, continuamos fingindo que está tudo sob controle, enquanto por dentro estamos desmoronando sob o peso de responsabilidades que nunca foram nossas. Ironicamente, essa tentativa de parecer forte, na verdade, revela nossa fraqueza espiritual, enquanto a humildade de entregar tudo a Deus revela nossa verdadeira força. A necessidade de entender como Deus vai resolver também nos mantém no controle. Queremos entregar, mas apenas depois que Deus nos explicar detalhadamente seu plano. Queremos confiar, mas só depois de ver o primeiro passo da solução. Mas a fé verdadeira significa entregar primeiro e entender depois. Significa confiar no caráter de Deus, mesmo quando não compreendemos seus métodos. Noé construiu uma arca gigantesca nunca tendo visto chuva. Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia. Ambos entregaram primeiro e compreenderam o plano divino apenas no processo da obediência. Há um padrão consistente nas Escrituras que revela o timing divino para milagres extraordinários. Deus frequentemente intervém no momento exato em que nossas forças humanas se esgotam completamente e reconhecemos nossa total dependência dele. Não é coincidência que os maiores milagres bíblicos aconteceram quando a situação parecia absolutamente impossível aos olhos humanos. O Mar Vermelho só se abriu quando Israel estava encurralado entre o exército egípcio e as águas. Os muros de Jericó só caíram depois de 7 dias de marcha aparentemente inútil. Lázaro só foi ressuscitado depois de 4 dias morto, quando o corpo já cheirava mal. Existe uma razão espiritual profunda para esse timing divino. Quando ainda temos recursos humanos disponíveis, quando ainda acreditamos que nossa inteligência, nossos contatos, nosso dinheiro ou nossos esforços podem resolver a situação, tendemos a dar o crédito da vitória parcialmente para nossas próprias capacidades. Mas quando a situação se torna humanamente impossível e Deus intervém, fica cristalino que a solução veio exclusivamente do céu. Isso não apenas glorifica a Deus, como também fortalece nossa fé para futuras batalhas. A viúva de Sarepta estava preparando a última refeição para ela e seu filho antes de morrerem de fome, quando Elias chegou pedindo comida. Humanamente falando, era o pior momento possível para compartilhar os últimos recursos. Mas foi exatamente nesse momento de escassez total que Deus escolheu para demonstrar sua provisão sobrenatural. A farinha e o azeite se multiplicaram sobrenaturalmente porque a entrega aconteceu no momento de maior necessidade. Se ela ainda tivesse reservas escondidas, talvez duvidasse se o milagre realmente aconteceu ou se apenas administrou melhor seus recursos. Pedro estava afundando no mar quando clamou: Senhor, salva-me. Jesus não o salvou quando ele ainda estava caminhando confiante sobre as águas. A intervenção divina veio no momento exato em que Pedro reconheceu que estava completamente além de suas capacidades humanas. Quantas vezes perdemos milagres porque gritamos por socorro, quando ainda não chegamos ao ponto de reconhecer nossa total impotência? Quantas vezes Deus está esperando que paremos de nadar desesperadamente para que Ele possa nos tirar da água? O momento da intervenção divina também está relacionado com o desenvolvimento do nosso caráter. Deus não está apenas interessado em resolver nossos problemas, Ele está interessado em nos transformar através do processo. A pressão que sentimos antes do milagre não é crueldade divina, é pedagogia celestial.
Assim como o carvão precisa de pressão extrema para se tornar diamante, nós precisamos de situações impossíveis para desenvolver uma fé inabalável. O momento antes do milagre é quando nosso caráter é refinado e nossa dependência de Deus se torna absoluta. Há também um elemento de preparação envolvido no timing divino. Quando Deus vai fazer algo extraordinário em nossa vida, Ele primeiro nos prepara para receber e administrar adequadamente a bênção. José teve que passar pela prisão antes de administrar o Egito. Davi teve que fugir de Saul antes de se tornar rei. Moisés teve que passar 40 anos no deserto antes de liderar Israel. O período de dificuldade antes do milagre não é punição, é preparação. Deus está desenvolvendo em nós a maturidade espiritual necessária para lidar com o que Ele está preparando para nos dar. O reconhecimento de nossa necessidade total também cria o ambiente espiritual apropriado para milagres. Quando ainda confiamos parcialmente em nossas próprias forças, criamos uma atmosfera de fé dividida que impede manifestações sobrenaturais plenas. Mas quando chegamos ao fim de nós mesmos, quando não temos mais nenhuma carta na manga, nenhum plano B, nenhuma reserva secreta, criamos um vácuo espiritual que Deus preenche com seu poder ilimitado. É como se nossa impotência total se tornasse um convite aberto para que a onipotência divina se manifeste sem restrições. Muitas pessoas confundem entrega com desistência, pensando que soltar o controle significa tornar-se passivo e parar de agir completamente. Essa confusão impede que experimentem o verdadeiro poder da rendição, porque a entrega bíblica não é passividade, mas uma forma diferente e mais poderosa de ação. Quando desistimos, paramos de crer que algo pode mudar. Quando entregamos, continuamos crendo, mas transferimos a responsabilidade da solução de nossos ombros limitados para os ombros ilimitados de Deus. A diferença é fundamental e transforma completamente os resultados. Desistir é um ato de desespero. Entregar é um ato de fé. Quando desistimos, fechamos nosso coração à possibilidade de mudança e nos resignamos à derrota. Quando entregamos, abrimos nosso coração para que Deus trabalhe de maneiras que nossa mente humana jamais poderia conceber. Desistir é horizontal. Olha apenas para as limitações humanas. Entregar é vertical. Reconhece que há um Deus nos céus para quem nada é impossível. A pessoa que desiste diz: não há mais nada que possa ser feito. A pessoa que entrega diz: não há mais nada que eu possa fazer, mas meu Deus pode fazer todas as coisas. Neemias enfrentou oposição feroz quando reconstruía os muros de Jerusalém. Seus inimigos conspiraram para atacar, ridicularizaram o projeto e tentaram desanimá-lo de todas as formas possíveis. Neemias poderia ter desistido, pensando que era impossível reconstruir com tanta oposição. Em vez disso, ele entregou a situação a Deus através da oração, mas continuou trabalhando. Ele orava e vigiava. Confiava em Deus e organizava a defesa. Essa é a essência da verdadeira entrega. Confiar completamente em Deus, enquanto fazemos nossa parte com diligência. A entrega verdadeira não elimina nossa responsabilidade de agir. Ela redefine o motivo pelo qual agimos. Em vez de agir por ansiedade, medo ou compulsão de controlar, começamos a agir por obediência, amor e cooperação com os planos divinos. Nossas ações deixam de ser tentativas desesperadas de forçar resultados e se tornam passos de obediência que permitem que Deus trabalhe através de nós. É como a diferença entre remar contra a correnteza e navegar a favor do vento. O esforço continua, mas a dinâmica muda completamente. Quando Ana orava por um filho no templo, ela não desistiu de desejar ser mãe, nem parou de orar.
Ela entregou seu desejo a Deus de uma forma tão completa que fez um voto de dedicar o filho ao Senhor se sua oração fosse respondida. Ela continuou orando, mas transferiu o resultado para as mãos de Deus. Depois dessa entrega total, a Bíblia diz que o seu rosto já não era triste. Antes mesmo de engravidar, Ana experimentou a paz que vem da verdadeira rendição. A entrega mudou sua expressão antes de mudar sua circunstância. A diferença também se manifesta na nossa postura emocional. Quem desiste carrega amargura, ressentimento e desesperança. Quem entrega carrega paz, expectativa e descanso interior. Desistir gera depressão porque fecha as possibilidades. Entregar gera esperança porque abre espaço para que Deus surpreenda. A pessoa que desistiu para de sonhar. A pessoa que entregou começa a sonhar com as possibilidades ilimitadas de Deus. Uma vive no passado das tentativas frustradas. A outra vive na expectativa do que Deus pode fazer. Outro aspecto crucial da diferença está na nossa disposição de aceitar métodos e timing divinos que podem ser diferentes dos nossos. Quem desiste rejeita qualquer solução que não seja exatamente o que havia planejado. Quem entrega aceita que Deus pode ter planos ainda melhores do que conseguimos imaginar. Às vezes, entregamos um problema específico e Deus resolve não apenas aquela situação, mas transforma toda a nossa vida de uma forma que jamais esperaríamos. A entrega nos torna flexíveis aos métodos divinos, enquanto a desistência nos torna rígidos e fechados às surpresas de Deus. Soltar o controle pode parecer assustador, porque nossa mente imediatamente associa perda de controle com perda de esperança. Fomos condicionados a acreditar que se não estivermos constantemente lutando e controlando, as coisas vão desmoronar. Mas a verdade espiritual é exatamente o oposto. Quando soltamos nosso controle limitado, ganhamos acesso ao controle ilimitado de Deus. Não perdemos esperança, encontramos uma esperança muito maior e mais sólida do que qualquer coisa que nossa capacidade humana poderia proporcionar. O segredo está em entender que soltar o controle não significa soltar a esperança, mas transferir nossa esperança de nossa própria capacidade para a capacidade infinita de Deus. O primeiro passo prático para soltar o controle é reconhecer honestamente quais situações estão realmente além da nossa capacidade de resolver. Faça uma lista mental das coisas que têm roubado seu sono, consumido sua energia mental e causado ansiedade. Agora seja brutalmente honesto. Quantas dessas situações estão realmente dentro do seu poder de controlar completamente? Geralmente descobrimos que estamos tentando controlar coisas que nunca estiveram sob nosso controle real. Reconhecer isso não é derrota, é sabedoria. É o primeiro passo para canalizar nossa energia de forma mais eficiente. Josafá enfrentou esse processo quando 3 nações se uniram para atacar Judá. Ele poderia ter passado dias e noites planejando estratégias militares, buscando alianças e preparando defesas. Em vez disso, ele declarou jejum em todo o reino e orou, porque não temos força contra esta grande multidão que vem contra nós, nem sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá soltou o controle sem perder a esperança, porque transferiu sua confiança para alguém infinitamente mais capaz do que ele mesmo. O segundo passo é desenvolver uma conversa constante com Deus sobre essas situações, em vez de ficar ruminando soluções na nossa própria mente. Toda vez que sua mente começar a girar em círculos, tentando encontrar saídas, pare conscientemente e diga: Senhor, eu entrego esta situação em suas mãos novamente. Mostre-me o que devo fazer e me dê paz para descansar no que não posso controlar.
Essa prática transforma a energia mental ansiosa em comunhão espiritual produtiva. Em vez de esgotar suas forças pensando em problemas, você investe sua energia em relacionamento com aquele que tem todas as soluções. Uma técnica poderosa é escrever suas preocupações em papel e, literalmente, colocá-las diante de Deus em oração, como fez Ezequias com a carta de ameaça de Senaqueribe. O ato físico de escrever e entregar simbolicamente ajuda nossa mente a processar a transferência de responsabilidade. Depois de fazer isso, toda vez que a preocupação voltar, você pode lembrar que já entregou aquela situação específica a Deus e redirecionar seus pensamentos para a gratidão e expectativa no que Ele vai fazer. Manter a esperança durante o processo de entrega requer que alimentemos nossa mente com verdades sobre o caráter e o poder de Deus. Leia histórias bíblicas de pessoas que enfrentaram situações impossíveis e viram Deus intervir. Relembre milagres que Deus já fez em sua própria vida. Quando soltamos o controle, precisamos encher nossa mente com evidências da fidelidade divina. Caso contrário, o vazio deixado pelo controle será preenchido por medo e dúvida. A esperança não é mantida por força de vontade, mas por alimentar consistentemente nossa fé com verdades bíblicas. É importante também estabelecer a diferença entre soltar o controle dos resultados e manter a responsabilidade das ações que Deus nos mostra. Quando Deus orienta você a tomar alguma atitude prática, faça-o com diligência. Quando Ele orienta você a esperar, espere com paciência. A entrega não significa inatividade, significa atividade direcionada por Deus, em vez de ansiedade direcionada por medo. Você pode trabalhar diligentemente na procura de emprego enquanto descansa na provisão de Deus. Pode cuidar da saúde responsavelmente enquanto confia na cura divina. Quando finalmente paramos de lutar contra Deus e começamos a lutar com Deus, quando deixamos de tentar resolver tudo sozinhos e nos rendemos completamente ao seu senhorio, algo sobrenatural acontece que vai muito além da resolução dos problemas específicos pelos quais estávamos lutando. O primeiro milagre é interior. Experimentamos uma paz que excede todo entendimento, mesmo antes de ver mudanças externas. Nosso coração para de acelerar quando lembramos daquele problema. Nosso sono se torna tranquilo novamente. Nossa mente para de girar em círculos, tentando encontrar soluções. Essa paz não vem porque os problemas desapareceram, mas porque transferimos o peso deles para ombros infinitamente mais capazes. O segundo milagre que acontece é a mudança de perspectiva. Situações que pareciam devastadoras começam a parecer oportunidades para Deus mostrar seu poder. Obstáculos que pareciam intransponíveis começam a parecer plataformas para milagres. Nossa visão se expande além das limitações humanas e começamos a ver com os olhos da fé. Deixamos de perguntar, por que isso está acontecendo comigo? E começamos a perguntar, o que Deus quer fazer através dessa situação? Essa mudança de perspectiva por si só já transforma nossa experiência, mesmo antes de qualquer mudança externa. Abacuque experimentou essa transformação quando parou de lutar contra as circunstâncias difíceis de sua nação e decidiu esperar para ver o que Deus faria. Ele subiu à sua torre de vigia e disse: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me colocarei, e vigiarei para ver o que me dirá. No final de sua oração, mesmo antes de ver mudanças externas, ele declarou: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. A entrega total produziu alegria e confiança independentemente das circunstâncias. O terceiro milagre é que Deus começa a trabalhar de maneiras que nossa mente jamais poderia conceber.
Quando paramos de interferir com nossas próprias estratégias limitadas, Deus fica livre para implementar soluções divinas que são infinitamente superiores a qualquer coisa que poderíamos imaginar. Ele abre portas que nem sabíamos que existiam. Conecta pessoas que nunca pensaríamos em procurar. Cria oportunidades que parecem coincidências impossíveis. Transforma até mesmo os obstáculos em trampolins para algo maior do que estava em nossos planos originais. José viu isso acontecer de forma extraordinária. Quando parou de lutar contra sua prisão injusta e entregou sua situação completamente a Deus, começaram a acontecer coincidências impossíveis. O copeiro e o padeiro do rei tiveram sonhos na mesma noite. José interpretou corretamente ambos os sonhos. 2 anos depois, o próprio faraó teve sonhos que ninguém conseguia interpretar. O copeiro se lembrou de José no momento exato. José não apenas foi libertado, mas se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito. Nenhuma estratégia humana poderia ter orquestrado essa sequência de eventos. O quarto milagre é que outras pessoas começam a ser impactadas pela nossa mudança. Quando paramos de viver ansiosos e começamos a viver em descanso divino, nos tornamos canais através dos quais outras pessoas podem ver o poder de Deus. Nossa paz em meio às tempestades se torna um testemunho poderoso. Nossa confiança inabalável em situações impossíveis aponta outros para a fidelidade de Deus. Deixamos de ser pessoas que drenam a energia dos outros com nossas preocupações constantes e nos tornamos fontes de encorajamento e fé. O quinto e maior milagre é que desenvolvemos uma intimidade com Deus que nunca tivemos antes. Quando paramos de tentar ser nossos próprios salvadores, descobrimos quão maravilhoso é ter Jesus como Salvador em cada área da vida. Quando paramos de tentar ser nossos próprios provedores, descobrimos quão abundante é ter Jeová Jiré como Pai. Quando paramos de tentar ser nossos próprios protetores, descobrimos quão seguro é descansar nos braços do Todo-Poderoso. A luta constante nos mantinha distantes de Deus. A entrega total nos aproxima dele de uma forma que transforma não apenas nossas circunstâncias, mas nossa própria identidade. O milagre final é que descobrimos que Deus estava esperando nossa rendição, não porque precisava de nossa permissão para agir, mas porque queria nossa parceria para algo muito maior do que simplesmente resolver nossos problemas. Ele queria nos transformar no processo. Ele queria desenvolver em nós uma fé que seria inabalável em futuras tempestades. Ele queria criar em nós um testemunho que encorajaria outros a confiar nele. Quando paramos de lutar sozinhos, descobrimos que Deus não estava apenas interessado em nos ajudar. Ele estava interessado em nos usar como canais do seu poder sobrenatural na vida de outras pessoas. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com alguém que também precisa parar de lutar sozinho e começar a confiar no poder ilimitado de Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais mensagens que fortalecem sua fé e transformam sua perspectiva. Lembre-se, você não foi criado para carregar fardos que quebram suas costas. Você foi criado para experimentar milagres que glorificam seu Pai Celestial.